Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para poder gravar esse vídeo do meu relato de parto, né? Que já faz quase um ano, amanhã. Hoje é dia 11 de maio, hoje é dia 10 de maio, que é o dia das mamães. Então antes de começar esse vídeo, eu queria desejar para você que é mãe, um feliz dia das mães. Feliz dia das mães para nós, né, que somos tão guerreiras, tão fortes. Eu gostaria de desejar a você um feliz dia das mães. E dizer que você está de parabéns. Amanhã é dia 11 de maio de 2026 e vai fazer exatamente um ano que o meu filho nasceu, né? Que o Arthur Gael nasceu. E eu vim gravar o meu relato de parto hoje, nesse dia tão especial, porque tava me faltando coragem, né, para falar do meu relato de parto. Ele nasceu 11 do 5 de 2025, né? Que foi exatamente no Dia das Mães, né? E eu vim deixar o meu relato de parto para vocês. Eu sempre quis gravar esse vídeo. Eu sempre quis ser mãe, né? Eu esperei durante 5 anos Deus me abençoar, né, com o meu filho. E assim, foram 5 anos tentando engravidar, nós queríamos. E não acontecia, ao ponto de nós chegarmos aí, né, procurar especialista para fazer investigação, para ver se tinha alguma coisa, né, comigo, alguma coisa com meu esposo, algo que pudesse ser tratado, se era algum problema o fato de não ter engravidado ainda. Até então nós descobrimos, né, que ele tinha a questão da infertilidade, e então assim, teria que fazer um tratamento, mas a gente não chegou a fazer. Passamos com a médica, eu fiz todos os exames, comigo tava tudo ok. E a gente não chegou a fazer o tratamento. Passou um mês depois dessa consulta e eu engravidei. Então assim, foi uma bênção de Deus na nossa vida. Eu acho que milagre é milagre, né? Deus viu que era a hora, então ele abençoou. E hoje o Arthur tá aqui com quase um ano. E eu gostaria de compartilhar com vocês como foi, né, essa experiência. Um ano tentando gravar esse vídeo, gente. E assim, enfrentei muitas coisas na minha gestação. As pessoas mais de perto que me conhecem sabem, né? A minha família e algumas pessoas assim que me conhecem há muitos anos sabem o que a gente enfrentou na minha gestação. Foi algo que, né, que mexeu com todo mundo, mas eu não quero entrar nesse detalhe porque é algo que mexe muito comigo, né? Resumindo, foi um luto e passei por muita dificuldade na minha gestação, no meu psicológico, tudo assim, sabe? Eu não tinha estrutura mental, né? Exatamente, com o psicológico abalado. E o meu filho suportou muitas coisas para chegar a esse mundo, né? Eu suportei muitas coisas na minha gestação. Quando ele nasceu, né, eu achei que a turbulência já tinha passado, que ia ser mais tranquilo, né, porque o pior já teria passado, né? Enfim, ele nasceu com saúde, ele nasceu bem, ele nasceu forte, mas os desafios só foram aumentando e eu tive muita dificuldade na minha amamentação. Depois da amamentação vieram outras questões, né? Até vou gravar um outro vídeo falando disso em algum momento. Meu filho teve a plagiocefalia, né? Que enfim, eu vou explicar melhor em um outro vídeo, porque são muitos detalhezinhos, né? Aqui eu quero focar no relato de parto. E foram muitas questões a serem vencidas, né, para uma pessoa que estava com o psicológico totalmente abalado, e não era pelo fato dele ter nascido e ser tudo novo e ser mãe de primeira viagem, não só por isso, né, isso juntou com todo o estado que eu já estava durante a minha gestação, devido ao que a minha família viveu. Mas vencemos, o Arthur está aqui hoje, né, vai fazer um ano. Daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês. Ele vai fazer um ano amanhã, dia 11 de maio, né, de 2026. E eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi minha experiência, tá bom? Parece que... Eu falo, parece que foi ontem, né? Eu fiquei em trabalho de parto 48 horas.
e eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu espero que esse vídeo te ajude muito, porque ele é feito com muito carinho, tá? É um vídeo muito especial pra mim, eu vou sempre assistir esse vídeo, eu vou sempre lembrar de cada detalhe. E eu falei assim, eu preciso gravar logo, porque senão eu vou esquecer. E, gente, de fato, a gente esquece, mas eu espero que ajude você, tá bom? Se você quiser compartilhar a sua experiência aqui comigo, tiver alguma dúvida, eu puder esclarecer ou contar como foi a minha experiência, né? Eu tô aqui pra isso também, então sinta-se à vontade. Você que tá aí gestante, você que está aí no comecinho da sua gestação, acabou de descobrir, tá procurando vídeos, né, e me encontrou aqui. Eu vou ser bem detalhista aqui, e eu espero que você goste desse tipo de vídeo. Ai, meu Deus, eu vou chorar muito nesse vídeo. Senhor. Porque eu procurei vídeos com muitos detalhes, né? Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança. E nem todo mundo, né, fala o relato inteiro. Então vai ser um vídeo um pouquinho longo mesmo, tá? Talvez até divida em 2 partes, eu vou ver aqui quanto tempo vai ser. Mas se precisar dividir em 2 partes, você vai lá no meu canal, né, do YouTube, entra aqui no meu canal pra você assistir a segunda parte, tá bom? Pode ser que eu grave em uma só, vamos ver. Com 5 anos de casado, nós decidimos que iríamos ter filhos. Até 5 anos de casado, a gente não queria de jeito nenhum. Então, mas as coisas mudam, né, a gente muda, a cabeça muda, enfim, as nossas prioridades mudam também. E tentando, não dava certo, não conseguia. Quando deu 5 anos, que foi quando a gente decidiu procurar especialista para ver, né? Foi uma médica especialista em fertilização, não porque nós íamos fazer a fertilização, mas porque ela era uma médica especialista em fertilização e investigação, né? Eu não sei como que fala, para as mulheres, né, que querem engravidar e não conseguem. E foi a minha ginecologista de rotina, né, que eu já passava há alguns anos com ela, que me indicou essa médica, né? Eu passei com ela, falei, olha, eu não consigo engravidar, eu queria saber, eu queria ver, queria procurar, né, ver se tem alguma coisa errada com a gente. E ela me indicou essa médica e eu fui passar com essa médica. Ela passou os exames, fiz, estava tudo ok. O meu esposo deu alteração, né, questão de infertilidade, teria que fazer um tratamento que não sabia se teria um resultado que seria uma gravidez ou não. Teria que fazer o tratamento para ver. Passou um mês, nós não tínhamos começado a fazer o tratamento por questões financeiras, né? Mas era um objetivo fazer esse tratamento. E um mês depois eu engravidei. Foi uma gestação tranquila, no geral, né? 30 semanas em diante, eu comecei a ter todas as dificuldades, né, da gestação, do corpo, respiração, andar, os pés inchar muito, ganhar muito mais peso, né? No total da minha gestação eu ganhei 23 quilos, acho que foi isso, 23 ou 24 quilos que eu ganhei, muito peso. Já engravidei acima do peso, né? Eu estava com 82 quilos quando eu engravidei. E o Arthur nasceu de 39 semanas. A data prevista do parto do Arthur era para ser dia 16/5/2025. O Arthur nasceu no dia 11/5/2025, o Dia das Mães, né? Aí todo mundo, ai, seu presente do Dia das Mães, enfim. Ele nasceu 5 dias antes, né, da data prevista. Tive um parto cesárea. Até hoje eu não entendo muito bem o que aconteceu. Eu sei que eu tive a pressão alta, mas entre idas e vindas da maternidade, né, eu sou aqui da cidade de Campinas, Campinas, São Paulo, e aqui na maternidade eu cheguei aí 3 vezes. Né, a primeira vez porque deu alteração na pressão, fui na maternidade, o primeiro médico me avaliou, sem fazer nenhum exame nem nada, só na consulta ele já diagnosticou que era pressão alta, porque eu estava com 15/8. Eu até me espantei, né, falei, nossa, um diagnóstico assim sem exames, mas ele pediu sim exame de sangue, ele pediu exame de urina, que eu fiz depois dessa consulta, né, saí do consultório, fui fazer o exame, e na hora ele já falou, você vai ficar internada, porque você está com pré-eclâmpsia. Então a gente vai fazer os exames, né, você vai tomar os remédios,
que era metildopa, acho que é assim que fala. E tinha um outro lá que eu não lembro, gente. Não lembro que outro que era. Eu sei que internou pra estabilizar a pressão pra poder me mandar de volta de volta pra casa. Porque até então eu estava com 34 semanas de gestação. Foi com 34 semanas que isso aconteceu. Fiquei internada 2 dias, ele fez todos os exames e quando saiu o resultado dos exames, ele afirmou que era a pré-eclâmpsia, né? Ele afirmou. Ele fez um exame de urina e um exame de sangue. Enfim, ele fez o exame, fiquei lá, tomei o remédio, a pressão normalizou. Fiquei 2 dias na maternidade, com 34 semanas. Voltei para casa, continuei tomando esses remédios que ele pediu. E comprei o medidor de pressão, fiquei controlando em casa. Ele falou, se aumentar a pressão, você vem correndo pra cá. Enfim, fiquei fazendo todo aquele monitoramento, a pressão ficava subindo e descendo, até que eu fui a segunda vez pra maternidade internar, já com 36 semanas. Então, com 36 semanas que eu cheguei na maternidade, eu estava de novo com a pressão alta. Tava 15 por 15, 15 por 12, alguma coisa assim. E o segundo médico que me atendeu simplesmente falou assim, como que você foi diagnosticada com pré-eclâmpsia se foi feito só um exame de urina normal? Eu não entendi, até hoje eu não entendo. Se alguém entende isso, me explica. Foi feito um exame de urina normal, ele falou, não, tinha que ser feito um exame de urina de 24 horas. E o exame de sangue. Aí ele pegou e falou assim, você tá com pressão alta, mas isso não é pré-eclâmpsia. Assim, quem tem a pré-eclâmpsia não pode passar das 38 semanas e quem tem pressão alta não pode passar das 39, porque o bebê corre um sério risco, né? E a mãe também. E aí eu já fiquei com muito medo, né? Voltei pra casa com aquele medo, poxa, eu vou ter que internar, né? Assim, para fazer o parto por conta da pressão alta. Eu queria muito um parto normal, eu idealizava um parto normal, era o meu sonho, um parto normal. E eu fiquei muito triste aí nessa época, né, por conta da pressão alta. Ele falou que podia voltar para casa, aí ele fez os exames, né, internou de novo, fiquei mais 2 dias, e ele fez os exames todos de novo e falou que era só a pressão alta. Aí eu voltei para casa. Falou a mesma coisa, se aumentar muito volta para maternidade, fala com a sua obstetra do posto e tal. Lá vem eu para casa de novo e a pressão alta torna a bater na porta de novo, mesmo tomando remédio. Eu já estava tomando os remédios para pressão alta. Isso foi com 34, né? Com 34 semanas foi a primeira internação, com 36 foi a segunda e com 37 foi a terceira, que eu voltei pela terceira vez na maternidade, porque minha pressão estava muito alta e eu tinha muito medo. E na terceira vez, a médica me internou de novo, e ela falou assim pra mim, olha, você vai repetir os exames, a gente vai fazer uma ultrassom pra ver como que tá o bebê. E eu fiquei lá na maternidade pela terceira vez chorando, porque um falou que era pré-eclâmpsia, o outro falou que era pressão alta, e a terceira médica falou pra mim, olha, você não tem pré-eclâmpsia, não é pré-eclâmpsia, você tá com a pressão alta, isso é muito perigoso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso. Aí eu falei assim, doutora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu falei chorando, eu chorava muito, 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 muito. Eu falei assim, doutora, eu não aguento mais. Cada um me fala uma coisa, eu não sei mais o que fazer, eu tô ficando muito ansiosa, isso tá me fazendo muito mal. Me ajuda, me dá uma resposta certa, né, do que tá acontecendo. Eu tava desesperada, gente, desesperada. Aquela altura, né, já com 37 semanas que eu tava, que foi a última internação, eu fiquei muito mal, né, então assim, ela falou pra mim, ela pegou e conversou, sentou, falou, não, calma, foi uma médica bem nova, sabe, assim, nossa, até o jeito que ela falou comigo me acalmou, né, mesmo que ela não desse a resposta que eu queria, só a forma como ela falou comigo já fez tudo o que eu precisava, né, gente, às vezes é isso, a gente, na maternidade, assim, né, a gente pega muitos médicos difícil, né? Às vezes o jeito do médico falar, enfim, às vezes tá no final do plantão, já tá muito cansado. Tem várias questões, né, que às vezes faz o médico lidar com a gente da forma que a gente não gostaria, né? Ainda mais
você grávida ali no final da gestação já, você tá muito mais sensível, porque você tá muito ansiosa, você tá muito com muita expectativa, você tá com muito medo, né? Pra quem é mãe de primeira viagem, o medo, ele realmente toma conta da gente. E ela falou assim, não, mãezinha, deixa eu te explicar. Aí ela pegou e falou, você não tem pré-eclâmpsia, você tá com a pressão alta, então a gente tá fazendo esse monitoramento, você tá fazendo esse monitoramento em casa, qualquer coisa, você sabe que você tem que vir correndo. Aí ela falou assim, você quer um parto normal ou cesárea? Eu falei, eu quero parto normal, né, mas se não tiver jeito, eu estou aberta a fazer a cesárea, não tem problema, mas eu quero muito tentar o parto normal primeiro. Ela falou assim, então faz assim, eu vou te dar uma carta, você vai sair daqui com uma carta feita por mim, que sou uma médica aqui de dentro da maternidade, uma carta feita por mim, não vai ter ninguém que vai confrontar, diferente de um encaminhamento que vem de fora, foi isso que ela me falou. E aí eu peguei e falei, tá bom. Ela falou assim, você quer um parto normal, então eu vou colocar na carta que você quer um parto normal, você tem preferência pelo parto normal, mas está aberta a cesárea, né? Se precisar, você vai pra cesárea. Então o que você vai fazer? Você volta para casa, continua monitorando a pressão, continua tomando os remédios. Se passar desse número que era 15 por alguma coisa, ela falou, se passar desse número, você vem aqui para maternidade, né, correr na emergência. Se não, você vai segurando, se você sentir que tá com algum sintoma a mais, você vem. Se entrar em trabalho de parto também, você já vem para ganhar neném, né, a qualquer momento, porque daí eu já tava com 37 semanas, o Arthur já poderia nascer. Ela falou, se não acontecer nada, tiver tudo ok, você conseguir segurar até quando você fizer 39. Fez 39 semanas, você vai vir pra maternidade, vai internar pra você ter o parto. Como você quer o parto normal, se até 39 semanas você não tiver entrado em trabalho de parto pra ganhar ele de forma natural, você vai internar pra tentar a indução, que é a única forma da gente fazer esse parto acontecer de forma natural com 39 semanas. Ela falou assim, tudo bem pra você tentar a indução? Você sabe como que funciona? Aí eu perguntei, ela me explicou tudo certinho, não sabia sobre a indução. Eu não sabia que era, como que fala? Eu não sabia que existiam dois tipos de indução e que tinha uma diferença entre elas, né? Por que que uma indução é feita com comprimido, né? Agora esqueci o nome dele. E a outra indução é soro, né? Aquele soro. Aí ela explicou, né? Que a indução com comprimido ela só pode ser feita. Ela para aquelas mães que que querem induzir o parto, mas o colo do útero está grosso e alto. E ela quer fazer o parto, ela só tem a opção de tentar o comprimido. E são no máximo comprimidos intraduzidos, né? E esses comprimidos só pode colocar 6, se eu não me engano, 1 a cada 3 horas. Tô tentando lembrar, gente, dizer que por isso que era bom já ter gravado esse relato de parto há meses atrás, né? Porque a gente realmente vai esquecendo os detalhes. E que bom que eu tô gravando, porque daqui pra frente eu vou conseguir sempre compartilhar com alguém sem esquecer. Então são 6 comprimidos, um comprimido é aplicado a cada 3 horas, foi isso que ela falou, porque daí eles inseriam tinha que ficar 1 hora deitada, e depois de 1 hora podia levantar, movimentar, fazer agachamento, enfim, né, ajudar ali o trabalho de parto. Daí depois, quando desse 3 horas do total da aplicação do comprimido, elas vinham e aplicavam mais um. E isso até dar 6 comprimidos. Passou de 6, deu 6, não pode colocar mais, né? Não pode colocar mais. Se eu não entrasse em trabalho de parto, aí teria que ser cesárea, foi isso que ela me falou. Então, e a segunda forma era a indução. A médica falou para mim que era a indução com soro na veia, né? Diferente da indução com comprimido, ela só é permitida para quem tem o colo do útero fino, para quem chega na maternidade com o colo do útero fino, ou seja, com mais dedos de dilatação, né? Eu acredito aí que deve ser mais ou menos o pessoal que chega com 5, 6, eu não sei, gente, mais ou menos. Se alguém fez indução com soro, me explica, né? Me fala aqui, me conta como foi.
Mas pelo que eu entendi, é isso. Porque o soro pra mãe que tá com colo de útero grosso e alto não pode. Aí eu falei, tá bom. Ela falou assim, aí você só vai saber o que vai ser quando você chegar aqui na maternidade. Eu falei, tá bom. Aí ela me deu a carta, ela falou assim, ó, vai pra casa, fica tranquila, tenta descansar, tenta relaxar mais e com 39 semanas você vem. Eu falei, mas tem que agendar alguma coisa? Ela falou, não, você não vai agendar porque o seu não é cesárea. O seu é um encaminhamento para internação, para fazer o parto, para induzir o parto com 39 semanas por conta da pressão alta. Então o médico ele não tem opção. Você vai vir aqui, você pode vir em qualquer horário para internar. Mas eu indico que você venha de manhã no primeiro horário. Você vai vir, o médico vai te avaliar. Se você tiver com uma dilatação X, A ou B, ele vai identificar qual tipo de indução é melhor. E você já vai ficar para internação. Então você já vem com mala, já vem com as coisas do bebê, já vem preparada, já descansa bem o dia anterior e vem porque você não sabe o que vai acontecer aqui. Se vai ser o parto normal como você quer ou se vai ser cesárea. Então vem preparada para os dois cenários. Eu falei, tá bom, mas claro que eu não estava preparada para cesárea, né, gente? Eu queria muito parto normal. Eu queria muito. E aí eu cheguei, enfim, voltei pra casa, né, agradeci ela certinho, ela falou, fica tranquila, mãezinha, tá tudo bem. Foi uma médica, assim, gente, maravilhosa. Olha, eu acho que, eu falo, Deus prepara tudo, né, porque naqueles últimos dias ali, eu precisava de alguém que me acalmasse, eu já tava cansada de ir e voltar na maternidade, sabe? Aí eu comecei, além dessas internações, de 34 semanas pra frente, eu comecei a ter que ir toda semana na maternidade, né, que eles pedem, em alguns casos que a mãe tem pressão alta, pra ir monitorar o coração do bebê, né, pra monitorar. Acho que é monitorar, né, pra fazer o cardiotoco, pra ir toda semana fazer o cardiotoco do bebê, pra ver como que tá, né. E aí eu ia toda semana, então assim, tava sendo muito desgastante. E até teve uma das consultas que eu fui, que a médica falou assim pra mim que ela não conseguiu ouvir o coração do bebê como ela queria. Eu não lembro se eu tava já com 37, com 38, foi bem no finalzinho mesmo. Eu quase morri do coração, eu quase infartei. Eu tava, gente, cansada já, sabe? Eu tava muito cansada. E aí, voltei pra casa, né? Com 39 semanas eu fui pra maternidade. E foi no dia 9/5/2025 que eu internei. Acordamos cedinho, 5 da manhã, 6 horas já tava na rua, né, pra ir. A gente já tava no carro e fomos pra maternidade. Cheguei lá com a carta. Meu maior medo era o médico debater, não querer me internar, né, porque eu já tinha sido internada 2 vezes. Eu vi o jeito que os médicos falavam, né, eu falei assim, ai meu Deus, e se eu for esse médico não me internar, eu vou chorar muito, eu vou ficar muito nervosa. Aí cheguei na maternidade, e lá, assim que eu cheguei, eu tava, gente, uns 3 dias antes, assim, já tava sentindo muita dor nas costas, tava muito pesado, não tava conseguindo respirar mais, né, já não tava conseguindo respirar há muito tempo, aquela falta de ar, mas nesses 3 dias tava muito puxado, gente. Eu não dormia, não tava conseguindo dormir, tava sentindo muito incômodo e o tampão começou a sair, né, então o tampão começou a sair 3 dias antes, só que foi saindo aos poucos, né, foi saindo aos poucos e no último dia tava saindo bastante ainda, mas ainda eu não sabia que ainda tinha tanto pra sair. Não parava mais, não parava. Aí eu fui pra maternidade, já bem cansadinha, né? Tava sentindo, assim, muito peso, muita dor nas costas, muito mesmo. Um incômodo, sabe? Não era uma dor insuportável, não era uma dor insuportável, mas era uma dor que... Sabe quando você quer relaxar e não consegue? Era isso que eu tava sentindo. Então tava incomodando muito, né? Tava me incomodando bastante. E eu fui pra maternidade. Chegamos lá às 6 da manhã, né? Eu falei, eu quero pegar o médico de bom humor. Já pensei assim. Então eu vou logo 6 da manhã pra mim pegar a troca de plantão. Pegar o médico que chegou depois de uma boa noite de sono, de um descanso bom, né? Porque... pra ter mais chance, né, de ser mais bem tratada, enfim, eu já tinha tido 3 passadas pela maternidade, né, gente, e assim, não foram experiências tão boas, né, eu infelizmente peguei vários médicos grossos, enfim,
que não souberam conversar, sem paciência. Então eu queria um médico que me desse total atenção. E aí, cheguei lá. Quando eu entrei na sala fomos com mala, tudo certinho, né? E a gente só não sabia que já tinha que levar uma troquinha do bebê na mão, né? Não sabia. Então, as malas ficaram no carro e o carro ficou no estacionamento à parte, porque o estacionamento da maternidade é uma fortuna, gente, não dá. Não dá. Parece que tem ouro naquele estacionamento. Então, a gente deixou no estacionamento da rua, né, a rua de trás. Como eu tava bem, tava com aquelas dores, mas não era um trabalho de parto, né, tava ali nos pródromos, podemos dizer assim. E aí eu fui andando com meu esposo, em casa eu me maquiei, arrumei o cabelo, fui toda, né, porque na minha cabeça eu ia internar pra induzir, e tipo assim, no máximo eu iria ganhar o Arthur no mesmo dia. Algumas horas depois, talvez, né, da internação, final do dia, pobre iludida. Então eu fui maquiada, tive tempo, né, tava em condições total de fazer isso e fui. Cheguei na maternidade, o médico foi me avaliar. E aí ele falou assim, você tá com 4 dedos de dilatação. Quando ele falou 4 dedos de dilatação, gente, eu fiquei assim, em estado de choque e morrendo de medo, porque eu falei, pô, 4 dedos de dilatação, então quer dizer que eu já posso, né, que mesmo que não tivesse a carta, eu já poderia ser internada, e quer dizer que agora o negócio vai deslanchar, né, eu vou dilatar rápido, mais ou menos, na minha cabeça. E aí, gente, eu vou contar pra vocês na parte 2, porque vai ficar muito longo, tá bom? Aí assiste lá a parte 2 que eu vou contar pra vocês, porque igual eu falei, eu quero contar todos os detalhezinhos, tanto pra mim lembrar depois, porque foi muito difícil parar pra gravar esse vídeo, gente, então eu não vou pular a parte, tá bom? E na segunda parte eu vou conseguir falar pra vocês como que foi quando eu cheguei na maternidade, quando o médico me avaliou, né? Como que foi ali a hora mesmo do vamos ver, né? E eu quero contar pra vocês certinho, tá bom? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho de notificação também pra você ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Eu tô muito empolgada aqui gravando esse vídeo, então se você assistiu até aqui, vai pra parte 2, que eu vou contar o restinho. É isso, gente, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? O Instagram também, pra vocês me seguirem. E até o próximo vídeo. Tchau!